processo de formação de palavra. Como as nossas palavras são formadas, tá bom? Eu vou comentar com você aqui primeiro acerca desse processo aqui, ó, a composição. Você tem a palavra perna, aí você tem a palavra longa, tá vendo? Você tem o substantivo perna, e você tem o adjetivo longa. Quando você junta essas duas palavras, né, na palavra perna longa, por exemplo, você acabou de fazer um processo chamado composição. Então, a composição, o que é a composição? É um processo de formação de uma nova palavra a partir de duas ou mais palavras, ok? Então, você tem aqui, ó, duas palavras que deram origem a uma outra palavra. A composição pode ser por justaposição ou aglutinação. Justaposição, esse exemplo que eu dei, né? Perna longa. Por que justaposição? Justaposição é porque eu acrescentei as duas palavras, observe, perna e a palavra longa, e quando eu juntei essas palavras, eu não tive perda fonética. Eu coloquei integralmente a palavra perna e integralmente a palavra longa. Ok? Isso é a composição que se dá pela justaposição. É a justa posição das palavras sem perda alguma. Agora, a aglutinação, a aguardente, por exemplo, ela veio de duas palavras. A palavra água mais a palavra ardente. O substantivo mais o adjetivo. Tá bom? Então, olha lá, duas palavras que deram origem a uma nova. Isso é composição, tá? Isso é composição. Só que essa composição, quando eu juntei as palavras, observe, eu tenho dois As aqui, ó, o A final de água e o A inicial de ardente. Quando eu coloquei aqui, só apareceu um A. Então, nessa composição, nessa união de palavras, houve uma perda de elemento. Eu perdi um dos As. Então, quando eu tenho a composição que perde elemento, o nome dessa composição é aglutinação. Agora, existe um outro processo que se chama derivação. Na derivação, você tem uma palavra apenas que você vai acrescentar afixos, prefixos ou sufixos. Então, por exemplo, a palavra reler. Eu só tenho a palavra ler. Tá aqui, ó. Ler que é a palavra. Esse re aqui, ele é um prefixo, é um pedacinho de palavra que eu coloquei antes da palavra principal. Então, na composição, eu tenho duas palavras para formar uma outra. Na derivação, não. Na derivação, só tenho uma palavra, e eu acrescento um trechinho de palavra, um pedacinho de palavra, que é chamado, esses pedacinhos são chamados afixos. Afixos. Esse afixo que eu coloco antes se chama prefixo. Então, a derivação prefixal é aquela palavra que surgiu a partir de um prefixo que eu coloquei. Agora, sufixal. Por exemplo, eu tenho a palavra calmamente. Observe, a palavra é o adjetivo calma, que eu acrescentei esse pedacinho de palavra aqui, ó. O nome disso aqui é sufixo, ok? Isso aqui é um sufixo. Esse afixo aqui se chama sufixo. E a derivação prefixal e sufixal? É aquela que você vai acrescentar prefixo e sufixo ao mesmo tempo, ok? Então, por exemplo, se eu tenho a palavra feliz, aí eu vou acrescentar aqui a feliz um prefixo e um sufixo. Se eu fizer a palavra infelizmente, tá vendo? Infelizmente, olha lá, a palavra é feliz. Eu acrescentei um prefixo e acrescentei um sufixo. Quando eu faço isso, acrescento o prefixo e sufixo, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. O que caracteriza essa derivação prefixal e sufixal é o seguinte, ó, fica ligado. Na palavra infelizmente, o que acontece? Se você arrancar uma das partes, se eu arrancar aqui, ó, pense, se eu arrancar in, existe felizmente?
Se eu tirar o in, existe felizmente? Existe. Existe a palavra felizmente. Agora, se eu tirar o mente, existe infeliz? Existe. Existe infeliz. Para você não confundir com essa derivação aqui, ó, a parasintética. Por exemplo, eu tenho a palavra tarde, ok? E vou criar a palavra entardecer. Está aqui, olha, a palavra central, a palavra primitiva é tarde. Eu coloquei aqui o em, é um prefixo, e eu coloquei o ecer, que é um sufixo. Só que quando eu faço essa colocação de prefixo e sufixo, observe que se eu retirar o ecer, eu fico com o quê? Entade. Entade não existe. Se eu tirar o em, eu fico com o quê? Eu fico com tardecer. Tardecer também não existe. Então, o que você percebeu? Que esse prefixo e esse sufixo eu coloquei ao mesmo tempo. Porque eu não consigo colocar apenas um. Eu coloquei ao mesmo tempo. Quando você coloca prefixo e sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo, essa derivação se chama parasintética. Ok? É diferente da derivação prefixal e sufixal. Porque quando eu tenho a derivação prefixal e sufixal, repetindo, infelizmente, eu disse anteriormente, aqui você tem um sufixo, aqui você tem um prefixo. Porém, isso aqui pode não ter sido colocado simultaneamente, ao mesmo tempo. Porque eu consigo falar infeliz ou eu consigo falar felizmente. Então, quando você percebe que você tem a palavra que, a princípio, tem dois afixos, o prefixo e o sufixo, e eu consigo colocar esses afixos em determinados momentos diferentes, se eu posso colocar primeiro um, se eu posso colocar primeiro o outro, isso não é parasintetismo. Isso é derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Porque a parassíntese é quando, obrigatoriamente, de maneira simultânea, você vai colocar o prefixo e o sufixo. A derivação regressiva, normalmente, é um verbo que vai perder elemento, por isso que vai regredir, ele vai perder elemento e vai virar um substantivo. Fica ligado nisso. Então, por exemplo, eu tenho o verbo atacar. Eu vou formar o substantivo ataque. Eu tenho o verbo beijar. Eu vou formar o substantivo beijo. Então, esses substantivos aqui, formados, oriundos através de verbos, que perderam elemento. Olha, beijar. Eu tirei o R, a desinência de infinitivo, ok? Eu tirei, cara, sumiu, para formar aqui o substantivo, ok? Então, esses verbos que dão origem a substantivos, ou esses substantivos que advêm de verbos, tá bom? Eu tenho aqui derivação regressiva. A derivação imprópria, o que vem a ser? É quando você muda a classe gramatical. Por exemplo, se eu digo para você não, qual é a classe gramatical de não? Não, não é um advérbio de negação, você sabe disso. Não. Agora, se eu mudar a classe gramatical desse não, que ele é um advérbio, aí eu tenho uma derivação imprópria. Por exemplo, se eu digo assim, ó, um não acaba com a gente. Acaba com a pessoa. O não acaba com a pessoa. Ó, esse não, agora, você sabe que todo artigo ele vai substantivar a palavra. Então, esse não agora, ele passa a ser substantivo. Ok? Então, essencialmente, o não é advérbio. Mas nessa estrutura, o não é advérbio. Ele é o quê? Ele virou substantivo por conta desse um aqui. Então, essa mudança da classe gramatical, essa mudança é uma derivação imprópria. Ó, por exemplo, amar. Amar é verbo, né? É o verbo no infinitivo, terminado em R. Agora, se eu digo assim, ó, o amar das pessoas, o amar das pessoas é diferente. É diferente. Agora, essa palavra amar, por conta do artigo, se tornou um substantivo. Beleza? Amar eu sei que é verbo. Mas aqui nesse contexto, amar virou substantivo. Aqui, olha o artigo aqui. O artigo ele tem um caráter de
substantivar qualquer palavra. Então, amar, eu tive aqui uma mudança na classe gramatical. Amar eu sei que é verbo. Mas aqui dentro, amar virou substantivo. Nessa mudança da classe gramatical, você tem a derivação imprópria. Assinale a opção que marca a palavra que tem processo de formação distinto. Né? O que é distinto? Diferente. Diferente das demais. Beleza. Vamos aqui na letra A. Abordagens. Pega a palavra e coloca no singular, tá bom? Tá no plural? Coloca no singular para ficar mais fácil de você enxergar. Abordagem. Ó, tá vendo aqui que a palavra central é a palavra abordar? É do verbo abordar? O que eu fiz com essa palavra? Eu acrescentei aqui, o que eu acrescentei? Eu acrescentei esse pedaço de palavra depois. Então, isso aqui é um sufixo. Qual é o processo aqui? O processo aqui é uma derivação sufixal. Né? Derivação sufixal. Literários. Literário, o que você tem aqui? Ó? Liter, talvez fique mais difícil de enxergar, porque talvez você não tenha o conceito de liter. Liter quer dizer letra. Tá bom? Então, eu acrescentei nessa palavra, o que eu fiz? Eu acrescentei um sufixo, o sufixo ários aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho uma derivação sufixal também. Jornalista tá fácil, né? Jornal é a palavra e o ista aqui, ó, é um sufixo também. Né? Então, também tenho aqui uma derivação sufixal. Fluminense, mas você sabe que ense é um sufixo, sim. Belenense, niteroiense. Ok? Esse ense é um sufixo designativo pátrio, né, do local. É um sufixo designando um local. Fluminense é de Flumen, é lá do Rio. Belenense, de Belém, por aí vai. Então, isso aqui também é uma derivação sufixal. Agora, destaque, fica ligado. Eu falei para você que a FGV tem uma tara por esse processo de formação de palavras. Você tem o verbo destacar, que eu vou sumir com a desinência de infinitivo e vou formar o substantivo destaque. O destaque dessa semana vai para... Então, destaque é um substantivo. É um substantivo que advém de onde? De um verbo. De um verbo. Esse processo de formação se chama derivação regressiva. Okay? O que é a derivação regressiva? Perdão, é o verbo que foi transformado em substantivo. Então, está aqui, ó, é a nossa resposta, porque diz o processo de formação que é diferente dos demais, ou seja, todos os processos aqui são iguais, sim, derivação sufixal, mas tem um que é diferente dos demais, que é a derivação aqui regressiva.